Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia para mim. Hoje vamos iniciar uma jornada por um dos livros mais profundos e emocionantes do Antigo Testamento, o livro de Abacuque. Diferente de muitos profetas bíblicos, Abacuque não fala primeiro ao povo em nome de Deus. Na verdade, ele começa falando com Deus em nome do povo. O livro é praticamente um diálogo entre um homem angustiado e o Senhor. E talvez seja exatamente isso que torna Abacuque tão atual. Em português, o livro recebe o nome de Abacuque. No hebraico original, o nome é Avacuc. O significado mais aceito é aquele que abraça ou o abraçado. Isso é muito interessante porque o livro mostra justamente um homem tentando compreender os caminhos de Deus enquanto permanece agarrado à fé. O livro foi escrito pelo profeta Abacuque. Pouco sabemos sobre sua vida pessoal. A Bíblia não informa sua genealogia, cidade ou família. Isso é diferente de muitos outros profetas. Mas o que sabemos é suficiente para entender seu coração. Abacuque era um homem extremamente sensível à injustiça, profundamente espiritual e corajoso o bastante para questionar Deus. E aqui existe algo importante. Abacuque não questiona Deus por incredulidade. Ele questiona porque deseja entender. A maioria dos estudiosos acredita que Abacuque foi escrito entre 610 e 605 a.C. Esse foi um período extremamente turbulento para Judá. O Império Assírio estava enfraquecendo, enquanto a Babilônia crescia rapidamente e se tornava uma potência mundial. O povo de Judá vivia em corrupção, violência, idolatria e injustiça social. Então Abacuque olha para tudo isso e faz uma pergunta muito humana: Deus, até quando o Senhor vai permitir tanta maldade? E a resposta de Deus surpreende completamente um profeta. Deus diz que levaria os babilônios para julgar Judá. O problema é que os babilônios eram ainda mais violentos. Então Abacuque entra em crise. Como Deus pode usar uma nação pior para corrigir outra? Esse é o grande conflito do livro. Então nós temos os principais pontos doutrinários e teológicos. O livro de Abacuque é pequeno, mas extremamente rico teologicamente. Vamos para o primeiro ponto, a soberania de Deus. Abacuque aprende que Deus continua no controle da história, mesmo quando tudo parece caótico. Nada acontece fora do governo divino. Mesmo impérios poderosos são instrumentos temporários nas mãos de Deus. Temos o segundo, o problema do sofrimento e da injustiça. O livro trata de uma pergunta universal: por que Deus permite o mal? Abacuque expressa a dor que muitos sentem até hoje: violência, corrupção, silêncio divino e sofrimento. Mas o livro mostra que Deus não está ausente. Ele possui um tempo e um propósito maiores do que a compreensão humana. Temos o terceiro, a fé verdadeira. Talvez o versículo mais famoso do livro seja Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Uma frase se tornou central em toda a teologia bíblica e é citada no Novo Testamento por Paulo. A mensagem é clara: mesmo sem entender tudo, o justo continua confiando em Deus. Então nós temos nosso quarto ponto, a adoração em meio à crise. O livro termina com uma das declarações de fé mais belas da Bíblia. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, mesmo sem colheita, sem alimento e sem prosperidade, ele decide se alegrar no Senhor. O profeta começa o livro angustiado e termina adorando. E quais são os personagens principais e acontecimentos principais também que nós aprendemos em Abacuque? Nós temos Abacuque, o profeta que dialoga com Deus e busca respostas sobre o sofrimento e a justiça. Temos Deus, o Senhor aparece respondendo às perguntas do profeta e revelando o seu plano soberano. Temos também os babilônios, também chamados de caldeus. São o instrumento de juízo usado por Deus contra Judá. E quais são os principais acontecimentos do livro? No capítulo 1, Abacuque reclama da violência e da injustiça em Judá. Deus responde dizendo que levantará os babilônios. Abacuque fica chocado com a resposta. Então temos capítulo 2, o profeta espera pela resposta divina.
Então Deus revela que o orgulho dos ímpios será julgado e declara: o justo viverá pela fé. Também aparecem os famosos ais, proféticos contra a maldade e a opressão. Capítulo 3, o livro termina com uma oração em forma de cântico. Abacuque relembra o poder de Deus e decide confiar nele apesar das circunstâncias. É um encerramento marcado por fé, reverência e esperança. Abacuque é o livro da fé em tempos de confusão. Ele mostra que Deus não rejeita perguntas sinceras. Pelo contrário, o Senhor transforma dúvidas honestas em maturidade espiritual. Se você já perguntou, Deus, por quê? Até quando? O Senhor está vendo isso? Então Abacuque é um livro para você. Porque no final, o profeta descobre que mesmo quando não entende os caminhos de Deus, ainda pode confiar no coração de Deus. Curta o vídeo se te ajudou a conhecer melhor sobre o livro de Abacuque. Compartilha com seus amigos e comenta. Assim como Abacuque, você já questionou a Deus sobre alguma circunstância em sua vida? Espero vocês nos próximos vídeos para nos aprofundarmos juntos na palavra de Deus. Se inscreva em nosso canal e obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!